Olá, tô gravando esse vídeo pra gente falar então das energias que a gente vai estar passando agora no final do ano. O que significa, por que é importante esses banhos energéticos, né, que a gente tanto ouve falar. Então, esses banhos energéticos, eles purificam a nossa mente, as nossas emoções, nosso corpo físico, de tudo que a gente vivenciou, né, esses 12 meses que a gente passou. E aí, então, a gente utiliza essa energia de renovação, de nascimento, né, que é essa questão do Natal, que a gente está recebendo algo novo para justamente a gente poder trazer esse algo novo para dentro do nosso interior, né? Para que a gente possa olhar também para coisas que elas não precisam mais estar com a gente. E falando um pouco também da energia de 2020, então 2020 a gente está com os dois números 2, né? Ali dentro desse número, somando dentro da numerologia o número 4, que ele é o número 4 ele é um número de equilíbrio, né? Pode ver que aquela posição que a gente fica, né? De a gente fica com aquela posição que representaria, né, o número 4, que seria isso aqui. Ela é uma posição que ela é uma posição de equilíbrio. E o que acontece assim quando a gente tem dois números 2? Isso quer dizer que é uma balança, né? Então vai ser um ano onde a gente vai ter que trabalhar a questão justamente do equilíbrio, né? De botar na balança. E qual vai ser o desafio do ano que vem? Como um ano que, assim, na numerologia, nesse aspecto, assim, dual, o desafio, ele vem para estar falando sobre a questão da indecisão. Então, vai ser um ano, assim, que todas as pessoas que elas têm alguma questão, assim, que elas não conseguem se afirmar, se decidir o que elas querem, elas vão ser mais desafiadas, vão ser encurraladas para que elas tomem um rumo sobre as questões que são particulares a elas, a vida delas, ao desenvolvimento delas, né? Então, não é que tu tenha que ser 8 ou 80, tu tem que saber buscar esse equilíbrio, né? Buscar esse filtro onde te coloca ali justamente numa força de sustentação, né? É diferente, né? Ou vou ter que ser 8, vou ter que ser 80. Não, tu vai ter que ser a harmonia desse ponto, né? Que nem uma música, então ela tem vários elementos e ela busca o quê? Ela busca o ponto de harmonia. Então, essa é a grande questão do ano de 2020, né? Que é justamente, o que é o 2 mais 2 é o 4, que é o equilíbrio, né? Mas para isso nós vamos estar lidando com o quê? Com a dualidade, ou seja, com a luz e com a sombra. Então não tem essa assim de achar que nós estamos num determinado caminho e esse caminho só tem que incluir assado e cozido. Não, é isso mesmo, vai estar, as coisas vão estar misturadas para que elas possam ser enxergadas, né? Para que tu consiga justamente chegar nesse ponto de balança e para poder colocar tudo nessa justa sustentação, né? Ou seja, suportar tanto o que está na luz quanto o que está na escuridão. E aí dentro desse elo meio yin e yang, né, que é o bom estar dentro do mal e o mal está dentro do bom, a gente vai então fazer justo essa dança, né? Essa dança de chegar em algo belo, em algo com arte, em algo bonito, em algo de satisfação, né, com abundância, né? Que é justamente o resultado de tudo que a gente vai fazer, é o retorno energético no qual a gente está acessando, né, que a gente deseja acessar. Então é isso. Então, como que a gente estabiliza isso para um final de ano, já que a gente já, né, vim trazer aqui o significado e tal, assim, do que vai ser o ano que vem, qual vai ser os desafios e tal. É justamente, tipo, usa esse final de ano, que é aquela questão de propósitos que coloca, mas não seja irreal, né? Não seja lunático, né? Tipo, vai estar numa determinada situação,
tu tá aqui no Brasil e tadanã, e daqui a pouco tu quer ir, né, para um ponto assim impossível, né, quer ir lá pra Antártica, né, sei lá. Não, né, tipo assim, vamos olhar para as coisas que são possíveis de serem feitas, né. Então, coisas pequenas, né? Desde os teus pequenos hábitos, né? Ok, eu tenho que emagrecer, por exemplo, que é o grande drama de muitas pessoas, né? Então, começa a diminuir aquilo que engorda, né? Tipo, diminui o açúcar, diminui carboidrato, enfim, essas coisas, né? E nunca seja radical com nada, porque senão tu não vai sustentar essa alteração, né? Então, isso é para qualquer hábito, né? E aí, como que a gente consegue, né? Justamente ao lado de todo o propósito que for colocado, coloca o aspecto de fé que tu vai precisar, qual é o tipo de força que tu vai precisar para conseguir sustentar essa tua solicitação ao universo, né? Então, por exemplo, é uma mudança de hábitos, o que esse hábito ele precisa para que tu consiga levar ele adiante, né? Então, acho que isso é legal de ser pensado e escrito, anotado, assinado, né? E não coloque muitas coisas. Por favor, não coloque muitas coisas. Nós temos apenas 12 meses, que parece ser muita coisa, mas conforme todo mundo está percebendo, o tempo está passando muito rápido, né? Nós estamos assim numa aceleração energética extremamente grande e a tendência é acelerar mais. Então, assim, não coloque, né, uma lista de 10 questões assim que tu queira, mas coloque poucas questões importantes, né? O resto pode ser aleatório, subjacente, né? Mas, assim, coloque apenas como se fosse uma pirâmide ainda, coloca assim, eu vou te dar uma geometria ainda, tá? Coloca como se fosse uma pirâmide, tá? Desenha uma pirâmide e aí embaixo tu vai colocar, né, as laterais e tal. Então vão ser três proposições que tu vai colocar para tua vida, para que tu consiga atingir isso no final do ano que vem, né? E aí tu coloca o que tu sustenta dentro disso, o que precisa ser sustentado para que esse objetivo ele seja alcançado. Lembrando que não leve isso como algo impossível de ser atingido, ou que dependa de muitos elementos que não seja você, né? Que não seja unicamente a tua presença, né? Que vai precisar de X, Y, Z, né? Não. Coloque coisas que só você, né? Só você com a sua força vai ser capaz de conseguir fazer isso. Acho que a gente já pode ter feito vários jogos a respeito de dinâmicas, né? Às vezes tem dinâmicas em empresas, enfim, tem várias formas assim de estabelecer, tem agendas diárias, enfim, que vêm com essas coisas, né? De metas e tal. Mas sempre acaba que as pessoas acabam não conseguindo atingir por causa disso, né? Porque não tem sustentação aquela colocação dela. Então a dica que eu dou é isso. Porque a geometria, ela também é algo bem interessante, assim, de ser trabalhado, né? Então, não é por acaso que eu coloquei uma pirâmide, né? Então, a pirâmide, ela tem essa coisa de subir, né? Levar como se fosse um incenso, né? Aquela força para cima e tal. Então, meus queridos, era isso, assim, eu vou colocar isso pra mim também, né? Então, essa dica que eu tô dando, na verdade, são das minhas próprias experiências, né? De tudo que eu já vivenciei e que eu percebo, assim, que dá certo e não dá certo, né? E é isso, assim, atenção, então, para esse ponto, né, de desafio que teremos, né, que é justamente essa pegada das indecisões, para ter foco e determinação, assim, né, e conseguir sustentar o eixo da harmonia, né. Então, o grande benefício do ano que vem é a gente sustentar a harmonia. Então, assim, muita gratidão, muita gratidão.